sempre, Jesus. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Amém. Pode sentar. O tema dessa pregação é: um adorador não volta atrás. Dom Bosco, uma vez, ele teve uma visão de uma barca atravessando uma tempestade, com um homem guiando essa barca, e essa barca ela estava toda despedaçada, e ele escutava tiros de canhão invadindo aquela barca, a barca quase para cair, para naufragar. E quando ele olhava para cima, ele via essa barca sendo segurada por duas colunas. Do lado direito, uma coluna com a imagem de Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, estava embaixo, e do outro lado era a Eucaristia. E ele entendeu que a igreja, ela vai atravessar a tormenta, a tempestade, os dias difíceis. O que você quer? Precisa ser pai, né? Vamos dar uma salva de palmas para a menina mais bonita aqui do retiro. Ela, a Teresa, as duas princesinhas do Senhor. Então nós falamos da primeira coluna, que é Nossa Senhora. O diabo não quer só te tirar de Deus, ele também quer te tirar dessa devoção. E a outra coluna que sustenta e que faz o homem se tornar inflamado. Porque não adianta você achar que você vai sair de um retiro, você vai começar a servir a Deus só na raça, só na vontade, só na emoção. Se você não se alimentar de rosário, de oração, de Ave Maria e de missa, de comunhão, de receber Jesus, vai ser só mais um momento, vai ser só mais um que começou e não vai chegar até o fim. Por isso que o tema é: um adorador não volta atrás. Aquele que foi chamado para adoração, aquele que foi chamado para estar aos pés do Senhor, que vai entrar aqui. Essa pregação ela não vai acabar aqui, a gente rezando. Não, essa pregação ela vai acabar com Jesus entrando nesse salão e esperando uma resposta tua de amor para Ele. Se eu falasse que uma pessoa, o Neymar, sei lá, um cantor famoso, uma cantora famosa ia vir aqui, ia estar toda uma apreensão ali, um político, um presidente, nossa, fulano vai vir aqui. Se eu falasse que um anjo ia aparecer aqui, imagina um anúncio, um carro de som falando hoje é 5, nossa, hoje é aniversário do meu pai, eu nem liguei para ele ainda, cara. Lembra eu de ligar porque ele é sentimental, ele vai ficar me cobrando. Da minha mãe já está acostumado a eu esquecer, mas o pai é... Mas saísse um carro falando, dia 5 de agosto, a proposta do retiro do Grupo São Paulo Apóstolo é que um anjo vai aparecer ali e todo mundo vai enxergar ele. Rapaz, esse salão ia estar lotado de curioso. Você vai falar: um anjo vai se matar, eu vou poder ver o anjo com os meus olhos. E aí encher, porque o povo é curioso, não é? Mexe com esse negócio do misticismo, da fé, Só que não vai ser um anjo que vai vir aqui, cara. É muito mais do que um anjo. É Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Mas eu quero te mostrar algumas passagens na Bíblia onde essa pregação de Jesus, ela sempre causou escândalo. Onde Cristo falava que Ele ia estar presente num pedaço de pão, as pessoas ouviam isso e falavam: isso é loucura, como que eu vou comer da carne desse homem? Vamos lá para João 6, Evangelho de São João, capítulo 6. Uma passagem conhecida, mas vamos pegar lá.
Eu não vim aqui para dar meu testemunho, nem ficar falando de mim. Mas quando eu vou, meu último clube que eu joguei foi o Cascavel, que era do Belete. Ele era o dono desse clube. E aí nós terminamos uma temporada de campeonato paranaense, tribuna e o que tinha. E eu vim de férias. E nessa época eu estava indo na Universal do Reino Sem Deus, do tio Patinhas. Quem conhece o tio Patinhas, o Edir Macedo? E aí vim para Cornélio. E no meu coração tinha uma sede de encontrar Deus. Eu fui criado pela minha bisavó falecida. Minha mãe teve eu com meu pai e... Salve Maria. Salve. Tudo bom, guerreira? Senta aí, vamos participar. Pode sentar, isso mesmo. E aí, a minha avó era uma mulher analfabeta, mas devota de Nossa Senhora. Eu já não estava mais dando trabalho com as noitadas, com a cachaçada, com a bagunçaiada, a mulherada, mas nós começamos a ter um atrito em casa por causa da fé. Minha avó não abria a mão da fé dela, e eu começando a entrar no protestantismo. E eu falava, meu Deus, eu tenho que tirar minha avó daqui, eu vou quebrar as imagens dela, eu vou fazer alguma coisa, porque ela está no erro. E aí foi passando o tempo, e eu falei, putz, agora eu não... E a minha gratidão, a minha avó, tanto que no meu casamento quem entrou comigo não foi minha mãe, foi minha avó. São Bernardo de Claraval fala o seguinte, que a maneira da criança se mexer no ventre da mãe, e da mãe tratar a criança, o demônio já percebe que ali tem uma alma vocacionada para dar trabalho para ele. E se ele perceber que aquela criança tem um chamado de Deus, ele vai tentar de tudo para acabar com aquela vida. Por isso que às vezes você olha para o teu passado, você só vê sofrimento, abuso, tapa na cara de pai, briga com mãe. Então o que aconteceu comigo? A minha mãe trabalhava em Londrina e ela deixava eu com uma babá. Um dia ligaram para minha avó e falou, alguma coisa está acontecendo com esse menino, porque ele ficou o dia inteiro chorando. Eu acho que essa babá está judiando dele. Minha avó foi com a minha tia para Londrina, ficaram ali na moita para ver o que acontecia, e eles viam que a babá deixava eu na frente do espelho, chorando, não dava comida. Provavelmente elas devem ter descido a lenha na mulher, eu imagino, essa outra parte eu não sei o que aconteceu. Mas resumindo, minha avó, essa minha bisavó pegou eu de Londrina e começou a criar ele. Então a minha ligação com a minha avó é muito grande. E aí um dia eu estou lá, acordei com o coração enroscado, putz, minha avó, e a avó agora, eu não estou dando trabalho para ela, mas tem esse negócio da fé, e um amigo meu chamou eu para ir num grupo de oração, e eu entrei no grupo de oração. Imagina que oração que ele estava fazendo na hora que eu entrei, chuta aí, quase Ave Maria, salve rainha, todo mundo com a mãozinha para Nossa Senhora. Falei, esse povo é tudo idólatra, o que eu estou fazendo aqui? Mas fiquei naquele grupo. O lugar era simples, o seminário era bem simplão, aquela pobreza chamou minha atenção. A hora que eu estava saindo, uma menina chamou eu para ir no grupo de jovens. Eu solteiro, falei, opa, tem mulher no grupo de jovens, vou domingo nesse grupo de jovens. Passou uns 2 meses eu indo no grupo de jovens, teve um retiro para servos e convidaram eu para fazer esse retiro. Eu colocando a minha carreira em oração para se Deus abençoar ou não. No sábado eu fui e a galera chorava no sábado e eu não sentia nada. Os caras pregando e eu, nossa, que negócio chato, cara. Chegou a noite, teve um mover de Deus ali muito grande, mas eu não sentia nada. E no final daquela noite eu ia receber um troféu, ia ter uma homenagem de um gol meu que tinha ganhado num site de... Tá, e fui para outra cidade. Eu já estava rezando o terço nessa época. Eu cheguei no meu quarto à noite, fui rezar e eu falei, amanhã eu vou para esse retiro. Se Deus não falar comigo, eu vou voltar para o mundão. Porque eu fui lá, todo mundo chorava, todo mundo sentiu Deus e eu não senti nada. Ou eu estou com bosta e o Espírito Santo não caiu em mim, ou não sei. Eu sei que eu estou indo domingo lá e se não acontecer nada comigo, eu vou voltar para o mundão. No domingo, o pregador, o nome dele era Anderson, o cara sumiu da cidade também.
não sei nem onde que ele está, mas ele começou o domingo, ele falou assim, ó, Deus mudou tudo, nós vamos para a capela. Não ia ter pregação, não ia ter música, nada. Começou o retiro vindo para a capela. Eu fiquei lá, todo mundo foi para frente. Bom, Jesus vai vir aqui. Geralmente tem aqueles que ficam lá mais receoso. Eu fiquei lá no último lugar. Eu falei, se não sobrar um lugarzinho para mim aí sozinho, eu não vou aí perto. A hora que eu falei isso, começou a se levantar os jovens e sair. E ficou um lugar, eu fui lá. Ajoelhei. E eu coloquei a minha mão assim no ostensório. Tinha outra menina, a Luciana, essa menina que me convidou para ir no grupo. E eu senti, eu tinha falado para Jesus assim na noite, rezando o terço. Eu acho que o Senhor não me ama, porque todo mundo experimentou o teu amor no sábado e eu não senti nada. Eu vou lá amanhã, se eu não experimentar nada, eu estou vazando. Quando eu coloquei a minha mão assim no ostensório, eu senti uma mão que segurou a minha mão. Eu não conseguia mais abrir ela, eu não conseguia mais soltar ela. E os caras começaram a rezar para mim, os servos ali. E eu senti muita descontaminação. Alguém já assistiu o filme do Máscara? É antigo isso daí, mas o filme do Máscara. Lembra quando ele ia tirar a máscara, que o rosto dele ficava puxando? Lembra disso? Era esse sentimento que eu tinha da minha cara, como se estivesse puxando assim, os caras rezando para mim. E uns negócios que quer sair, mas não sai. E eles rezavam. E aí a hora que fez aquele silêncio, atrás do Santíssimo tinha um servo e ele falou assim, ó, você duvidou do meu amor ontem, eu estou aqui para falar que eu te amo. E Deus começou a falar da minha vida ali. Eu levantava, abraçava uma pessoa que era, a minha avó era negra, baixinha assim, uma senhora negra baixinha, depois um senhor que representava o meu pai. Não foi combinado, mas cada pessoa ali foi algo da minha vida que foi tocado. E quando eu saí dali, parecia que tinha tirado que eu tinha andado a minha vida inteira com uma bolsa, com uma mochila pesada, porque eu estava tão leve. Eu falei, meu Deus, Deus existe. E a dificuldade de buscar Deus, de ir na missa, que eu tinha antes, que era uma obrigação, que era um negócio chato, que custava um monte para eu ir, começou a mudar. Deus começou a me dar sede de estar perto dele, sede do sacrário. Começaram a me mandar pregação, até que chegou a pregação do Padre Roberto na minha mão, da Toca de Assis, que tem essa frase, um adorador não volta atrás. E aí eu chegava do almoço, eu trabalhava e era um MP3, foi o Glória que me deu. Algum de vocês conheceram o Glória aqui, né? Ele tinha um CD, um DVD, vocês nem sabem o que é CD, DVD, né? Mas tinha uma época, um DVD, tinha várias músicas, MP3, e era só desse Padre Roberto, ele só falava da Eucaristia. E eu não via a hora de acabar o serviço para eu estar na missa, para poder comungar Jesus. A minha mente, o meu coração, aquilo que era difícil, fica aqui naquela missa chata, não, já não passou a ser mais difícil. A venda dos meus olhos caíram. O Verbo encarnado, o pão vivo descido do céu, aquilo que nós vamos ver nessa passagem aqui, é verdade. Um dia a igreja estava debatendo se Jesus Cristo era Deus. Tinha umas pessoas que falavam assim, não, só Deus Pai é Deus, Jesus é só homem. É o arianismo isso. Aí os caras não conseguiam chegar num acordo nesse debate, se Jesus era Deus ou não era. Chamaram o Santo Antão, um homem que estava 60 anos no deserto, para ir lá ajudar os católicos nesse debate. Quando começou aquele converseiro, aquela balbúrdia lá, Santo Antão perguntou para Santo Atanásio, o que eles estão falando aí? Traduz para mim. Santo Atanásio falou para ele, estão falando que Jesus não é Deus. Aquele velho barbudão, com a barba desse tamanho, magro, queimado do sol, ele pegou o cajado dele, levantou, foi no meio. Quando ele levantou, fez aquele silêncio, porque era um santo que ia falar. Ele falou assim, ó, Jesus é Deus sim, porque eu o vi. Acabou a bagunça, acabou a balbúrdia, encerrou o concílio, o debate ali, e foi definido. Mas vamos lá para João 6, eu quero ler com vocês. Versículo 41. Murmuravam então dele
os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram um maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Imagina se eu ouvir isso, eu pegar e falar assim: ó, quem não comer da minha carne não vai ganhar a vida eterna. Foi isso que Jesus falou. Aí nós vamos ver no versículo seguinte o que aconteceu. As pessoas que ouviram ele falar isso, qual que foi a repercussão da pregação de Jesus? 52, versículo 52. A essas palavras os judeus começaram a você há de convir comigo que uma discussão, ela tem dois lados, né? Uma discussão tem um lado que acreditou no que ele disse, e tem um lado que não acreditou. Isso é uma discussão, amém? Então teve os judeus que já abraçaram a palavra dele ali. Não, ele é Deus mesmo, ele vai nos alimentar com a sua carne. Só que teve um outro lado que falou: esse cara está louco. Vamos ver qual que é a posição de Jesus. Se ele vai explicar, se ele vai ameaçar, o que ele vai fazer. Versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler junto esse versículo 55 bem forte. Pois é uma comida, e o meu sangue, ele falou faz de conta, ele falou é um teatro. O que ele falou? Verdadeiramente. Se você entrar na Universal do Reino, sem Deus, se você entrar na Assembleia, na congregação, na hora da ceia deles, e você perguntar para o pastor: isso daí que você está celebrando é a Santa Missa? Eu vou comungar a carne de Cristo, eu vou beber o sangue dele. Ele vai falar assim: não, isso daqui é um teatro. Isso daqui nós fazemos em lembrança. Mas se você ir numa missa católica e você perguntar para o sacerdote: isso que você está celebrando é o quê? Ele vai falar assim: é o sacrifício de Cristo. E se você perguntar assim: quando eu recebo a hóstia, eu estou recebendo o quê? Pão? Ou eu estou recebendo Jesus? O sacerdote vai falar: você está recebendo Jesus Cristo vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a igreja católica, filho. O tesouro dos tesouros, o sacramento dos sacramentos. Eu vou tocar o tesouro dos tesouros. Você vai deixar carne e sangue para ir comer pão e tomar suco de uva? Por isso que quando Dom Bosco ele tem a visão da igreja sendo segurada pela Eucaristia e por Nossa Senhora, essas duas colunas, você jamais vai ver uma pessoa que é adoradora do Santíssimo Sacramento ou devoto de Nossa Senhora ele sair dessa igreja. Ainda que tenha escândalos, ainda que aconteça coisas terríveis nas lideranças, na pastoral, no movimento, a pessoa ela tem consciência que Jesus sacramentado está ali no sacrário, então ela não deixa isso por homens. Eu falei para vocês que eu estou fazendo autoescola, e ontem o motorista, o meu instrutor, começou
falar de um escândalo que teve na igreja que ele participava, com 2 pastores, mais um tesoureiro. Os caras começaram a sair com a mesma mulher e veio à tona isso, e a igreja fechou, acabou a Betel na minha cidade. Veio uma outra igreja assumir isso daqui. Eu fiquei pensando, gente, quantos escândalos já aconteceram na igreja católica e ela não acabou? E vai acontecer. Já começa com Judas. Judas era um sacerdote, ele estava ali. O que aconteceu? Ele traiu. Você pega Lutero, era um sacerdote. Ário era um sacerdote. A igreja acabou por causa da falha dos homens. Acabou a igreja católica por causa da falha dos homens, porque essa igreja ela é divina. O que o padre celebra aqui no altar, a celebração dele não é daqui da terra, a celebração dele é lá do céu. A liturgia da Santa Missa é a liturgia celeste. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, por isso que tem incenso, por isso que tem sino. Um dia, um pastor protestante americano, ele foi numa missa, ele nunca tinha entrado numa igreja católica, e ele entrou na hora da missa. O nome dele é Scott Hahn. Quando ele começou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sacerdote com incenso, e o padre começou a falar: Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Ele falou assim: eu estou no Apocalipse. Ele falou assim: eu estou vivendo o Apocalipse. A hora que ele ouviu Santo, 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 o cara foi impactado. Era um catedrático, era um cara famoso que tinha, e ele escreveu um livro que chama O Banquete do Cordeiro, que ele explica a missa no Apocalipse. Por isso que nós não entendemos a missa, porque a liturgia que é celebrada na Santa Missa não é daqui, é de lá, é celeste, é divino. Jesus que se entrega na Santa Missa. Quando há a coleta das orações, é Jesus que vem aqui, ó. Qual que é seu nome? Isso. E ele vem coletar o pedido da Iris, a oração que ela está fazendo. Ele pega aquilo que está no coração da Iris, e ele vai diante do trono de Deus Pai, e ele apresenta para o Pai. Por isso que a Santa Missa é a maior de todas as orações, porque é Cristo que vai se ofertar, e é Ele que vai sendo o sacrifício. Altar. E aí o demônio quer tirar a beleza litúrgica do coração do fiel, do coração do sacerdote, do coração de todos. Vamos para Apocalipse 12. Não, vamos aqui. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Já estamos mais para frente, né? Estamos no 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: o que eles disseram? Isto é? Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os seus discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Versículo 67, 66. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha que palavra dura. Isso é toda vez que a gente quer brigar com a palavra. O que Jesus falou para aquele povo que fez corpo mole? Isso é muito duro. Jesus fala para os discípulos, não era o povão não. Se os discípulos se escandalizou, imagina o povão. Jesus fala: eles estão vazando, vocês querem também? Eles estão indo embora fundar outra igreja, vocês querem também?
Por isso que eu tenho esse lema comigo: Deus leva a sério quem leva Ele a sério. Ele não vai mudar o evangelho dele para você, nossa, eu vou fazer um outro evangelho, porque aí eles não conseguem viver isso daqui. Tem um ditado popular que é assim: quem é você na fila do pão? Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, quem que você pensa que você é na fila do pão, cara? Você acha que você está podendo, você acha que você tem calibre para isso, para Deus mudar o evangelho, porque você não consegue deixar uma bebida, porque você não consegue deixar uma roupa curta, porque você não consegue viver nada que Deus pede para você. Olha aqui para mim, olha o que Santo Afonso de Ligório vai dizer: se você não consegue renunciar aquilo que é lícito, como que você vai renunciar ao que é ilícito? Você fala assim: mas é só uma roupa, é lícito. Mas se você não consegue mudar o teu guarda-roupa, e o que for ilícito, você não vai ter força. Começa dos pequenininhos. É por amor que eu vou deixando disso, aquilo que é lícito, por me consagrar, por entender. Mas se eu não consigo fazer isso no que é pequeno, eu não vou conseguir fazer no que é maior. Por isso que a gente olha, a gente conversava isso, e a conversa em todo lugar do Brasil: o que está acontecendo pós-pandemia? Cadê o povo? O que eu vi de comunidade fechando, fundador de comunidade deixando missão. A pandemia foi só um teste. Graças a Deus que Deus não nos deixou sem Eucaristia, nós da comunidade. Agora, quanta gente espalhada nesse Brasil ficou sem Jesus? Essa seria a maior dor de um adorador, essa seria a maior dor de um católico: ficar sem Jesus sacramentado, ficar sem comungar. Quantos amigos meus que ficaram sem, eles falaram que hora que comungaram, mas choraram, porque Jesus entrou novamente no corpo dele. Mas quantos passaram sem dar importância, porque tanto fez, tanto faz. Eu não vou na missa mesmo, eu não tenho amor à hóstia. Quantas vezes você ouviu uma pregação sobre Jesus sacramentado, que você sentia amor naquela pregação? Foi o que aconteceu comigo quando eu ouvi o Padre Roberto. Ontem eu estava escutando o Padre Braulio. O cara fala com amor da Eucaristia. Por quê? Porque é adorador. O adorador, a vida dele é o Santíssimo Sacramento, filho. Pode tirar tudo de um adorador, mas não tira a missa dele, não tira o sacrário de perto dele. Ou quando nós começamos a comunidade, que tinha que pegar Jesus para trazer para a comunidade e depois devolver ele para a igreja, que dor que era. Nós pedimos: Jesus, vem ficar com nós. E quando eu cheguei para o padre, falei: o padre, fala para o bispo lá para Jesus morar com nós, dia 31 de janeiro, dia de Dom Bosco. O padre olhou para mim e falou assim: vou falar assim, porque vocês têm mais fé que nós. Em abril, Jesus estava aterrissando lá na comunidade. Nós colocamos uma faixa assim, no salão, assim na frente: seja bem-vindo, Jesus, nós te amamos. Mas foi uma festa. Passamos a noite em adoração. O ano passado nós vivemos 24 horas de adoração, um ano. Tinha mais membros na comunidade, era outra realidade. A comunidade respirava Jesus sacramentado. Ia sair, tem alguém para ficar com Jesus? Essa galerinha aqui minha, às vezes eu tenho que dar umas corridas neles de madrugada, que eles vão para a oração nossa, 5h30 da manhã, 5 horas, estão subindo para a capela para rezar junto com a gente. Às vezes eu vou entrar no carro para levar a galera para a missa, tem um escondido lá para ir para a missa. Você acha que eu estou preocupado se eles vão ter diploma, se eles vão ganhar dinheiro? Eu quero dar o céu para eles. A minha maior dor vai ser se daqui 10, 15 anos eu ver um deles indo para uma igreja evangélica, deixando Nossa Senhora, deixando a Eucaristia. Por isso que nós fundamentamos, por isso que é toda hora. Vem cá. Conta a história para ele da aranha. O padre ia levar a caminhão lá no leite e veio um homem e o padre falou para ele ajoelhar para Jesus e ele falou: eu respeito mais uma aranha do que Jesus Deus.
Porque ele brincou com o nome de Jesus, fala. Porque ele brincou com o nome de Jesus. Porque ele brincou com a Eucaristia. Ele brincou com a Eucaristia. Quem brinca com a Eucaristia Quem brinca com a Eucaristia briga com o próprio Deus. briga com o próprio Deus. Pode aplaudir se você entendeu. Isso é São João Maria Vianney quem fala. O padre foi visitar um enfermo e tinha um artesão na casa. O cara falou assim, a família falou: dobra o joelho que Jesus está aí. O cara falou: eu dobro o joelho com uma aranha, que é um animal vil, mas diante desse Jesus eu não dobro o meu joelho não. Quando ele olhou para cima, desceu uma aranha, picou a boca dele e caiu fulminado. Tem outros mais loucos, né, Bento? Qual que você quer que eu conte aqui pra galera? Contar do baile. O cara estava no bailão, o músico. De repente ele escutou o sino. Porque o sacerdote, quando ia levar a Eucaristia para o enfermo, na época de São João Maria Vianney, ele ia com o sino. O cara tocando a música no forró, ele escutou o sino e ele falou: vamos parar, porque em respeito a Jesus que está passando aí, vamos fazer um minuto de silêncio, Jesus vai visitar um doente. Quando fez aquele silêncio no baile, tinha uma desgraçada lá que falou assim: sininho é os animais do meu pai lá no pasto que carrega no pescoço, eu não vou. Pode te riçar aí essa viola aí, vamos voltar a dançar. O cara voltou a tocar. Olha o sermão dos caras, velho. Olha as ameaças de São João Maria Vianney. Por isso que ele é conhecido como bruxo de Deus. Ele metia fogo mesmo. Quando os caras voltou a tocar música, veio uma ventania, filho. Não ficou ninguém naquela cidade. Todo mundo foi mandado longe. Não sabe até hoje o paradeiro dessas pessoas. Porque brincaram com a Eucaristia. Daquele que fala mal de Nossa Senhora e fala da Eucaristia. Esse pastor que o cara contou para mim, do escândalo que houve na Betel, um amigo meu, amigo de casa, quando eu estava começando a participar da igreja, ele falou assim: eu fui num retiro na Betel, e o pastor falou assim, que os católicos vão na igreja e comem uma bolachinha lá, e volta para sua casa e vão pecar. Eu falei para ele assim: meu irmão, se prepara que você vai ver o que vai acontecer com a vida desse pastor. Ai daquele que ousa levantar a voz dele contra a Eucaristia. É Cristo que falou: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, e ponto final. Quer você acredita, quer você não acredita, quer você sinta alguma coisa ou quer você não sinta. Você precisa chegar debaixo do sol. Estava um solzão aqui, né? E chegar para o sol e falar: queima eu. Você precisa fazer isso para o sol te queimar? Não, você sai lá fora, o sol. Nós estamos fazendo uma tuia lá. E essa semana Deus caprichou no sol, velho. Jesus sacramentado é a mesma coisa. Quando você está diante dele, ainda que você não tenha palavra nenhuma para falar para ele, ele é o sol e ele vai te queimar, ele vai te abençoar, ele vai te revestir, ele vai te capacitar para vencer toda espécie de batalha. Só que o problema, vou falar bem baixo: quanto tempo você gasta com o teu celular? Imagina que você gastasse desse tempo que você gasta aí com o teu celular, você fizesse uma visita para Jesus no sacrário. O investimento que você está fazendo na tua vida. Quando o jovem vem para Deus, ele vem solteirão, ele vem bem carente, né? Querendo um homem, uma mulher, a mulher, um homem. E eu também vim assim, né? Ô Jesus, o Senhor podia mandar uma mulher aí para mim, tá embaçado aqui embaixo, velho. Mas eu ia lá no sacrário, filho. Não era para amigo, não era para padre. São Tomás de Aquino, quando ele estava escrevendo a Suma Teológica, ele tinha dúvida de algum ponto da teologia, ele colocava a cabeça dele no sacrário, o ouvido dele no sacrário, e Jesus ditava para ele a resposta. Eles gostam de uma história que é um conto de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga era tão íntimo de Jesus, quando ele era leigo, hein? Não é depois que ele foi para a ordem religiosa.
que ele ficava fazendo vigília. Ele dormia no sacrário. Quando a porta estava fechada, ele dobrava o joelho e ficava adorando Jesus com a porta fechada. Imagina a cena, a Iris passando lá em frente do santuário Santa Teresinha, tudo fechado, a Iris lá com o joelho dobrado. Ué, mas o que você está fazendo? E ele fazia isso. Só que um dia ele estava passando, nessas horas de adoração, Jesus falou para ele: doidinho, ô doidinho, começou a brincar com ele. Ele falou: o senhor é mais doido que eu, não sei o quê. Aí perceberam que quando ele passava perto do sacrário, ele passava correndo. Que moleque que é esse daqui? Ele passa correndo na frente do sacrário. Aí perguntaram para ele, ele falou: meu, Jesus apronta cada uma comigo, por isso que eu passo correndo lá. Esse cara que questionou ele, um dia foi lá e viu ele correndo. Quando viu ele correndo, ele trombicou numa coisa e caiu. E o cara falou, olhou para ele: meu, o senhor viu, Jesus passou perto de mim, caiu, ele fica brincando, ele fica zoando comigo. Olha a intimidade que eles tinham com Jesus, cara. São Stanislau Mosca, que ela falou aqui, quando ele comungava, pegava fogo na camiseta dele, ele tinha que vazar a água para queimar aquilo lá. Eu tenho uma filha que chama Santa Verônica, do caso de Santa Verônica Juliane. Santa Verônica Juliane, ela comungou cedo. E aí depois que ela comungou, ela ficou umas 2 horas de adoração, ela foi para casa. Ela perguntou para as irmãs dela: viu? Depois de quantas horas que o coração da gente para de pegar fogo, que a gente comunga? De tão inflamada que ela foi pela Eucaristia. Essa menina, quando ela era criança, tinha que segurar ela, porque ela queria roubar a hóstia de Jesus, do padre, do padre para comungar. E quando a mãe dela comungava, ela ficava beijando a boca da mãe dela para beijar Jesus. Você fala essas coisas para as crianças, elas vão ficando loucas. Eu vou falar de Neymar, eu vou falar de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Patrulha Canina, eu vou falar dos heróis da fé, porque eles vão entendendo essas coisas, e eles vão se apaixonando por Jesus. Quantas vezes essas crianças estavam precisando de alguma coisa, de tênis, de comer alguma coisa, eles foram diante de Jesus, na caverna, pedindo para Jesus, de repente chegou a bênção ali. Um dia eu saí de casa, essa é antiga, faz tempo que eu não conto. Quando eu comecei a viver da providência, eu saí de casa, essa molecada parece que tem uma anaconda na barriga, cara. Esse daqui ia na escola, estava de férias, pai, estou com fome. Me ligaram do Lar São Vicente, tinha uma doação para ir lá buscar. Aí a Thaís, as crianças estão com fome, lá tem pão aí. O Rafael quer comer bolo de chocolate. Falei: mano, estou indo lá buscar a doação, né? Mas com a cabeça aquilo buzinando. Fui lá buscar a doação. Rapaz, eram umas 60 bandejas de ovo com 30. Hoje devia valer quase R$1 milhão, que o ovo está caro, né? Eu falei: meu Deus. Carregamos a Kombi. Daí de repente eu vi a irmã vindo com um negócio branco. Deve ser mandioca descascada, né? A hora que ela chegou mais perto, era pão de queijo, congelado. Eu já senti o cheirinho do pão de queijo subindo assim. Falei: glória a Deus. Falei: mas eu estava com um problema, eu estava com 50 bandejas de ovo lá e nós precisava desovar, literalmente desovar esses ovos. Dá para alguém descer na favela lá e distribuindo. Aí uma pessoa viu assim na frente: e esse daqui? Eu falei: não, esse daqui é outra coisa, e fui vazado. Cheguei em casa, tinha esquecido do que o meu menino tinha falado, nem ele lembra disso daí. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim: na geladeira tem um pedaço de bolo de chocolate, você está tirando dinheiro e mandou um bolo de chocolate. Ô filho, em quem você tem colocado a tua esperança? O meu patrão falou assim quando eu fui abandonar, que eu ganhava bem, que acabava de construir uma casona com janela de madeira, blindex em cima, blindex, porcelanato. Pensa numa casa top, de linha. E Jesus chamou para viver da providência. Meu patrão falou: como que você vai viver? Só tinha 3 guerreiros, 2 já e 1 na barriga da mulher. Como que você vai viver, cara? Fala o seguinte: concilia o teu horário de serviço com a comunidade. Em outras palavras, vem trabalhar a hora que você quiser. Falei: ô louco, agora você pegou pesado, hein, velho?
Eu tinha um compromisso em Caxias do Sul, em Retiro. Eu falei, eu vou no Retiro e depois eu dou a resposta para o senhor. Estava esperando essa, né? Quando eu entrei na UAS, a comunidade lá, a primeira coisa que a mulher falou, à noite do Retiro, ela falou assim, ó: Deus não é irresponsável. Se Ele te chamou, Ele vai cuidar de tudo. Eu falei, já começou nesse naipe o Retiro. Eu olhava para o crucifixo e Jesus falava, eu quero ser por inteiro. E eu falava, mas eu tenho 3 filhos. Aí eu olhava para o lado, chegava um cara e falava assim, começava a falar da vida dele, ele falava, nossa, eu tenho 5 filhos. Eu falava, e aí, como que você... Oh, Deus não deixa faltar nada não, pode ficar em paz. Todos os meus argumentos ali, ele foi derrubando. Aí eu cheguei em Cornélio de Caxias do Sul, fui buscar esse meu patrão. Falava, não, Deus quer eu por inteiro, não dá para conciliar o meu horário de trabalho com a comunidade, não. Não, beleza, tranquilo. Quando eu fui assinar as paradas lá que tem que assinar, a mulher falou assim, a gerente, Gui, o que você está fazendo da tua vida? Cara, o que você está fazendo da tua vida? Eu olhei para ela e falei assim, ó, você conhece aquela passagem que diz assim, que para árvore nascer a semente precisa morrer? Eu falei, Jesus me chamou para morrer. Há uns 2 anos atrás eu voltei na loja, essa mulher veio correndo atrás de mim, me deu um abraço e começou a chorar, pedindo ajuda com os BO que estavam acontecendo na casa dela. E ela foi lá na comunidade e recebeu oração. Talvez o teu chamado não é esse, cara. Um dia eu caí na besteira. Foi o Diego de Andirá que foi pregar no grupo de jovens Kairos, e depois era um momento de adoração. O Diego falou assim, ó, quem quer dar a vida para Jesus, vai diante dele, ele vai caminhar. Rapaz, eu virei um foguete, cruzei com Jesus, eu falei, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Pai, isso é sério. Isso é sério. O que você fala para Jesus no sacramento da Eucaristia é certo que Ele está ouvindo. O que foi, cara? O cara quer que eu fique só contando história. Deixa eu pregar um pouco. Ô Elcio, pode preparar lá. Vamos comigo em Apocalipse 12. Versículo 7. Acharam? Sim? Vamos ler junto? Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não, e já não houve lugar no céu para eles. Por que eles brigaram? Vocês viram aí que houve uma batalha. Batalha é o que? Briga, mano. Só que treta que é essa? Anjo não tem corpo. Como que eles batalharam? E por que eles batalharam? Por que eles entraram, os anjos, que o céu que é um lugar de paz? Houve conflito, houve guerra, houve batalha, a ponto de 1/3 parte ser tirada do céu. Sabe por quê que houve uma batalha? Porque o demônio não aceitou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, assumisse a condição humana. A guerra sempre foi por causa da Eucaristia, o combate sempre foi por isso que o demônio tenta de toda forma tirar o coração do homem da Eucaristia. Já começa no céu a guerra. O que é a tatuagem? O beato Alexandre Marques, ele fala que é a tatuagem, já que o demônio não consegue tocar no corpo de Cristo, ele vai tocar no corpo da criatura, deformar a criatura, deixar marca na criatura. Se eu pegasse um quadro aqui, sei lá, um quadro famoso da Vinci, e eu pegasse uma caneta e desenhasse em cima
daquilo que ele desenhou, da arte, da obra de arte dele, o que ia acontecer comigo? Eu ia ser fulminado, não ia? Entende a fúria do mal? Sempre foi. Você pega a missa pagã, a missa dos bruxos, você sabe como que é? Sabe como que é o ritual satânico? Porque eles têm missa, a missa negra. Vocês querem saber sim ou não? Senão eu não conto. Como que é a missa negra? Quer saber? Sim ou não? Eles pagam para uma pessoa ir na missa e roubar a Eucaristia. O altar na missa negra é o corpo de uma mulher pelada. Você vê que o altar é assim, né? Eles colocam uma mesa e a mulher está deitada. O sacerdote, o bruxo, ele pega a Eucaristia e enfia no genital da mulher para cometer um sacrilégio contra o corpo de Cristo. Porque os bruxos, os satanistas, a galera do candomblé, eles acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Tiago vai dizer que os demônios temem e tremem diante da presença de Jesus, mas eles não adoram. Por isso que o chamado nessa pregação é para você se tornar um adorador, um homem que, ainda que o grupo São Paulo Apóstolo acabe, que a comunidade acabe, você entendeu qual que é o teu lugar na igreja. O teu lugar na igreja é debaixo dos pés de Jesus sacramentado, adorando Ele, gastando a tua vida lá. Para mim essa palma tá boa, mas para Jesus sacramentado pode ser mais forte. Levantar a gente que agora não vai mais reclamar, não vai mais pedir nada para as pessoas, vai chegar diante de Jesus ali, ó, nas igrejas que tem aberta aí, vai gastar ali, vai dobrar o seu joelho. Quando você passa diante de uma igreja católica, você tem que fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque Jesus está vivo ali. Eu estou dirigindo para o cara, cada igreja, eu estou aqui, ó, testemunhando a minha fé. Um dia levaram um casal de protestantes, estava passando numa aldeia e tinha uma igreja católica. Eles levaram as criancinhas deles para ver a igreja. Aí um dos meninos perguntou: o que é aquela luzinha acesa lá para o pai e para a mãe? A mãe falou: aquela luzinha ali simboliza que Jesus está vivo ali, é para a gente ter respeito. Ele: ah, Jesus está vivo ali, legal. Quando eles voltaram para o culto, as crianças olhou para o pai e falou: cadê a luzinha acesa? Aí o pai falou: aqui não tem luzinha acesa. E as crianças falaram: mano, eu quero ir naquela igreja que tem Jesus, aqui não tem. Dá uma salva de palmas aí, velho. Ó, a tua igreja tem a luzinha acesa, irmão, a lâmpada sagrada. Por quê? Porque o mestre mora ali, porque ele é vivo. Ele é vivo e ele vai entrar aqui daqui a pouco. E eu quero ver você que já gritou por Luan Santana, por Neymar. Eu, quando o Palmeiras fazia gol, meu irmão, eu quebrava tudo na vizinhança. Mas agora, quando Jesus, a minha razão de viver não é mais o Palmeiras, a minha razão de viver é Cristo. Eu vou ficar com vergonha das pessoas. Ah, se eu aplaudir, ah, se eu gritar, ah, se eu dar glória a Deus, ah, se eu ficar de joelho. Não, filho, você está gastando o teu cansaço, o teu suor por algo que vale a pena. O que o Neymar pode acrescentar na tua vida? O que o Luan Santana, o Lula, o Bolsonaro? Eu quero ver esses caras que ficam aí fazendo campanha com o Bolsonaro, debaixo de sol, indo em exército. Se eles têm a mesma fibra para fazer isso por Cristo Eucarístico, quando o negócio fica feio, eu quero ver ter a fibra, porque os caras vão baixo. Não estou falando que é certo nem que é errado, mas eu quero ver fazer isso por Jesus sacramentado. Hora que o negócio fica feio, igual aconteceu lá no Rio Grande do Norte, que na hora da missa os calvinistas entrou, os protestantes entraram no meio da missa, tudo com arma. Fala assim, pro padre: ou vocês negam a Eucaristia ou vai todo mundo morrer. Tinha uma galera de fibra lá falando.
Aí você vai matar nós? Então você vai matar nós. Você vai matar nós louvando Nossa Senhora. Com minha mãe estarei no céu. Vocês começaram a cantar. Os caras ficou loucos. Numa cidade, eles foram para outra. Para as pessoas não louvar Jesus sacramentado, não louvar Nossa Senhora, eles iam cortando a língua. Aonde tinha família, ele pegava o pai, pega bem aqui esse casal, vem cá, pegava a família e perguntava: você vai negar a missa? Não. Você vai negar a missa? Não. Cadê teu filho? Está ali, meu filho. Eu vou matar eles. Vai começar por eles. Você vai negar assim ou não? Tinha uns caras de fibra lá falando: vou matar. Eles pegavam aquele menininho e cortavam o genital dele, o pênis dele. Pegavam esse pênis e enfiavam na boca da mãe e seguravam a goela para a mãe morrer asfixiada no genital do seu filho. Pode ser claro. Olha aqui, por que eu estou falando isso daqui? Isso aconteceu no Brasil. Nós vamos ter que honrar o sangue desses mártires que preferiram morrer para ficar com a missa, para ficar com a Eucaristia. Esse povo falava português, fica aqui no Brasil. Eles vão estar lá, eles já estão lá esperando nós, com a palma na mão. Por isso que eu me preparo para, se acontecer isso daí, eu não querer defender eles. Porque se eu tentar defender eles, eu falo assim: não mata não. Nós negamos a fé. Não mata meus filhos não. Que moral que eu vou ter para contar a história para minhas crianças? Porque na hora que eu fui provado, eu não tive amigo para sustentar essa história. Agora, você acha que você vai ter filho se você nem adora, você nem comunga, você nem reza o rosário? Esse tempo está chegando, filho. Eu falava com a Elsa ali, eu vejo uns padres da mídia falando assim: tem coisa que eu não posso mais falar no público, porque se eu sair dali, eu sou preso. Para que Deus nos levantou, mano? O cara está com medo de cadeia. O cara vai parar de bater naquilo que é errado, homossexualismo, lesbianismo, segunda união. Aquilo que está errado, está errado. Aquilo que vai contra a doutrina de Cristo está errado. Por medo de ir para a cadeia. Esses caras perderam a cabeça por causa da verdade, eles não ficaram com medo. E nós? Qual que vai ser a tua resposta depois desse regime feito? Tem um peso maior nas tuas costas. Nós estamos abrindo o mundo para você. Você vê que o retiro não é eufórico. Aquele retiro, é as pregação de autoajuda, de ânimo e de aplauso, que levanta todo mundo, mas não fala de pecado. Tem um retiro dos seis ali, eu cheguei lá na pessoa, reúne 10, 15 mil jovens, mas não fala de castidade para o jovem. Não entende isso daí. Porque lá atrás os caras metiam o dedo na nossa cara e falavam que o jovem tinha que ser santo, ser casto, nós ia chorando no altar. Não era, Brasil? Um anúncio pancada. Esses caras hoje, se eles pregassem hoje, era tudo excomungado. O que falaram para Jesus? Isso é muito duro. É isso. Eu vim só anunciar o que meu pai deixou. E eu vim anunciar só o que o mestre deixou. Se você acha que é radicalidade demais, você vai pegar uma passagem e Jesus fala assim: ó, se o teu olho tiver no inferno, arranca ele. Se a tua mão é ocasião de queda, arranca ela. Pô, nós não falamos isso daqui não. Mas Jesus, olha o calibre da pregação dele. Ele não fala nem de música, ele fala de mão. O que a mão faz? Será que é masturbação? Roubar? Não sei. Mexer em coisa errada? Mexer na coisa dos outros? Jesus corta o mal pela raiz, porque ele sabe que se a pessoa não for radical, sim ou não. Ou é de Deus ou não é. Ou você se levanta para ser um adorador da Eucaristia e ir para cima. Filho, eu não tenho dúvida. Eu vou dar o meu melhor nessa adoração. Eu tenho dúvida que os meninos vão dar o melhor deles. E você? Olha que é a hora de rezar. E nós vamos rezar para cair pena de anjo nesse lugar, cara. Para Deus nos dar uma graça de colidir com tudo aquilo que não é dele na nossa vida. É isso que você quer? Sim ou não? Porque ainda dá tempo de você nem ficar com essa vocação. Vai dar, você espera um pouquinho, depois vem com a janta. Mas eu quero que fique aqui quem quer. Quem está entendendo que é Jesus que vai entrar nesse lugar. E aqueles que estão entendendo que é Jesus que vai entrar nesse lugar,
sentar, convém a ficar de pé. Só aqueles que estão entendendo o que nós estamos conversando aqui. A Eucaristia sempre foi. Olhemos para trás, Jesus já está aqui. Se você pode ir lá no seu livro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Acolhe o teu Deus. Diga para ele: seja bem-vindo, Jesus. Diga para ele: pode reinar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente e vai cantando glória. Graças e louvores sejam dados neste e a todo momento. Meu Deus, eu creio, agora, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam. Meu Deus, eu creio, espero e amo-vos. Peço-vos perdão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofende. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da
relação aos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Assim seja. Amém. Canta com o mistério mais uma vez essa canção, adorando o Santíssimo Sacramento do altar.
e honra o mistério do Santíssimo Sacramento. O pão vivo descido do céu. O nome de Jesus tem 5 letras, como o nome de Maria Santíssima. Nós vamos ficar 5 minutos rezando isso. Para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Vai falando isso junto comigo. Para te adorar foi que eu nasci. 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 Força. Para te adorar foi que eu nasci. Isso. Para te adorar foi que eu nasci. 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 Vai, vai, vai. Para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Mais, você pode dar mais. Não está nem tremendo essa capela ainda. Isso. Para te adorar. 1 minuto. Para te adorar. Está começando a esquentar o altar da adoração. Ele quer ser adorado. Para te adorar. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Isso. Para te adorar. Foi que eu nasci. 1 e meio. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Quase 2. Para te adorar. Foi que eu nasci. Quase 2 minutos. Vai. Foi que eu nasci. Força. Para te adorar. Foi que eu nasci. Força. Para te adorar. Foi que eu nasci. Estamos se aproximando da metade. Foi que eu nasci. Para te adorar. 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 Foi que eu nasci. 2 e meio. Para te adorar. Foi que eu nasci. Metade. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Não abaixa a guarda, não. É pra cima agora. Para te adorar. É reta final. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. 3 minutos. Foi que eu nasci. Falta 2. Foi que eu nasci. Para te adorar. 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 Foi que eu nasci. 4 minutos. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. Para te adorar. Foi que eu nasci. 50 segundos. Força. Para te adorar. 45. Dá tudo. Para te adorar. 40. Os últimos 20 segundos. Dá tudo pelo tudo. Isso, sustenta. 15.
se retire, algo que vinha no meu coração é que Deus ia dar graça a muitos que estão servindo ou serviam a Ele de uma repaginada na sua entrega, de uma forma de você nova ao teu coração, de cantar diferente, de pregar diferente, de ordenar diferente, de ser de Deus. E quando Ele convida, Ele precisa dar uma resposta. Mas lembra que eu falei, Deus leva a sério o que a gente fala diante do Santíssimo Sacramento. Ele está te chamando para ser dele. Ele está chamando algumas pessoas aqui, aquilo que Nossa Senhora ouviu quando ela foi levar Jesus para ser apresentado no templo. Esse menino está destinado a ser sinal de contradição, a se tornar um sinal de contradição nesse mundo. O meu questionamento é quando as pessoas olham para os jovens da igreja e os jovens do mundo, qual que é a diferença? Eles conseguem ver algo em nós, que aqui estamos diferentes daqueles que estão no mundo. As conversas, o que assistimos, o que ouvimos, como vestimos. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais serve. É chamado para ser sal, é chamado para ser luz, é chamado para se tornar um sinal de contradição. Contradição é preparar o corpo para levar pancada pelo nome de Cristo.